Meu irmão, essa é a quarta e última mensagem da nossa série. Última mensagem também da nossa convenção. E a gente está encerrando uma série que eu creio ser muito importante para a nossa igreja. Eu acredito de verdade que essa série precise ser a base para cada um de nós que desejamos fazer parte da IBM. Precisamos limpar o caminho que nos levava até Jesus. Hoje a gente vai falar sobre mudança. A importância de a gente mudar o contexto que a gente está instalado. Sabe, como pessoas, nós precisamos mudar a nossa família. Quantos querem ver uma família transformada aí? Dá glória a Deus, irmão. Como pessoas, nós queremos mudar a nossa faculdade, o nosso trabalho. Queremos ver a vida dos nossos amigos sendo transformadas. Mas como igreja, o nosso desafio precisa ser mudar a nossa cidade. Sempre precisa ser mudar a nossa cidade. Certa vez eu escutei uma frase que foi atribuída a Billy Graham, mas eu não sei se foi ele mesmo que falou. Que fala que o menor sonho de uma igreja precisa ser alcançar a sua cidade. E eu acreditei nisso, irmão. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Só que mudar o nosso redor é trabalhoso, é uma das questões mais difíceis que a gente tem. Requer iniciativa, requer esforço, é um trabalho muito grande. As duas primeiras etapas que a gente estudou nos 2 últimos domingos falam sobre mudanças interiores. A nossa conversão, o nosso discipulado, o processo de santificação. Mas a mudança está falando agora sobre ministério, está falando sobre aquilo que vai acontecer ao nosso redor. Está falando sobre aquilo que vai acontecer no nosso exterior. Não é possível que nós, como cristãos, não tenhamos o desejo no nosso coração de mudar a situação que está em volta de nós, a situação que está ao nosso redor. Sabe, eu não sei se você já pensou nisso, mas a gente pensa assim, olha, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar fulano. Quem já pensou isso alguma vez na vida? Amém. Você fala assim, é porque eu não tenho condição. Se eu tivesse condição, se eu tivesse mais dinheiro, eu queria ajudar mais meu parente A, B, meu amigo A ou B. Pessoal que joga na Mega Sena fala muito isso, né? Tinha irmão que jogava na Mega Sena, irmão, da igreja. Não é daqui não, tá? Já vai ficar, meu Deus, quem é então, né? E ele falava assim, pastor, se eu ganhar, eu vou dar um dinheiro pro senhor. A gente faz isso, né? A pessoa faz isso. Eu não sei se é para ficar com a consciência mais tranquila. Ela vai falar isso. Mas a realidade, irmão, é que não adianta a gente esperar ter dinheiro para querer ajudar alguém. Porque não é sobre as nossas circunstâncias. Talvez hoje a sua situação seja melhor do que era no passado. Talvez você tenha alcançado um carro que você queria era adolescente. Talvez você tenha já a condição de fazer uma coisa ou outra e você ainda não fez o que você prometeu que ia fazer pela vida de alguém há alguns anos atrás. Porque não é sobre aquilo que a gente tem na mão, mas é sobre aquilo que a gente tem em nosso coração. E a vontade de fazer algo por alguém, de transformar a realidade, não é se a gente tem condições de fazer ou não, mas é a nossa vontade de fazer algo diferente. É sobre prioridades, não é sobre recursos. Se eu tivesse mais tempo, eu ia servir mais na igreja. Irmão, se você tivesse mais tempo, você ia ocupar ainda mais tempo para correr atrás de dinheiro. Porque é isso que a gente está fazendo hoje. Não, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia contribuir mais com a igreja. Irmão, a igreja não é feita de pessoas ricas. É através do nosso comprometimento. Não é sobre disponibilidade, é sobre disposição. Deus sempre chamou pessoas ocupadas, irmãos, mas que estavam prontas para agir. Gideão estava malhando trigo no lagar. Abraão estava cuidando do seu rebanho. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Deus sempre chamou pessoas ocupadas.
E aí você está assim, não, eu queria ter mais tempo. Meu irmão, não é sobre mais tempo. Uma pessoa que age com excelência, ela vai fazer assim, tendo muito ou tendo pouco. Independente da situação. E eu estou falando sobre muito tempo ou pouco tempo. Estou falando sobre muito dinheiro ou pouco dinheiro. Estou falando sobre muitas ferramentas ou poucas ferramentas. Uma pessoa que é excelente, ela vai tirar água de pedra, irmão, mas ela vai fazer alguma coisa acontecer de novo. Tem uma frase, e essa eu sei que realmente é do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que excelência é fazer o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não é Bíblia não, irmão. É um filósofo. Excelência é fazer o melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa talvez seja a sua realidade. Você está assim, pastor, não tem tempo. Estou com filho, estou com empresa, estou com emprego, estou com dívida. Irmão, a gente vai começar a servir quando? Quando aposentar? A gente arruma tempo para tudo, menos para servir. A gente sempre está ocupado demais para exercer o nosso ministério. E eu vou compartilhar algo com vocês. Algo do meu coração, e é muito pessoal. Essa semana eu fiquei entristecido, irmão, de olhar para a nossa obra e ver que faltava gente. Faltavam pessoas para servir. Pastor, eu estava ocupado. Irmão, é um evento no ano. Se a gente não tiver disponibilidade para estar em um evento do ano da nossa igreja, disposto a servir um número pequeno de irmãos, e aquilo ali me deixou triste, sabe? E eu estou falando durante a semana. Ontem, então, quando eu subi aqui no púlpito, e eu olhei que tinha umas 15 ou 20 pessoas para ouvir um pastor que deixou a sua família em casa, seus 2 filhos, a sua esposa, dedicou o seu tempo, ficou 2 dias preparando material para trazer para a gente aqui, e tinham 15, 20 pessoas para ouvir, irmão. Eu fiquei envergonhado. Eu fiquei com vergonha de passar a palavra para ele. Quase que eu mandei ele voltar. Eu fiquei pensando assim, não, acho que eu vou cantar umas 20 músicas aqui até todo mundo chegar. E aí eu estou abrindo meu coração. Graças a Deus já passou. E você não precisa, irmão, vir me explicar, não precisa. Porque os irmãos falam, não, pastor, não estava aqui por causa disso, por causa daquilo. Não, fica tranquilo. Mas eu precisava compartilhar isso com você. Para você saber que eu não sou de ferro. Eu me entristeço. E às vezes fico sorrindo, mas me entristeço. Porque eu nunca pedi a Deus uma igreja grande. Nunca pedi a Deus isso. Mas eu sempre orei ao Senhor por uma igreja viva. Sempre orei ao Senhor por uma igreja comprometida. Sempre orei ao Senhor por uma igreja sadia. E se forem 20, 30 pessoas saudáveis, irmão, eu prefiro do que ter 3.000 que estão aqui por conta de uma foto, de um vídeo ou de uma experiência. A igreja não é o domingo à noite, irmão. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Não dá para a gente mudar a nossa realidade se a gente não dedica tempo para isso, se a gente não dedica talento para isso, se a gente não dedica empenho para isso. Como eu falei, eu sei que você tem uma justificativa, mas nós sempre vamos ter uma justificativa, sempre. Entenda isso como uma palavra de carinho. Eu não estou falando isso aqui para condenar ninguém, muito pelo contrário. Eu estou falando aqui porque é algo que estava no meu coração e eu acredito que Deus use uma pessoa da forma como ela está. E graças a Deus, Deus já tratou isso no meu coração. Mas eu precisava tratar com a igreja. Porque não adianta, irmão, a gente ampliar as paredes se a gente não ampliar o nosso esforço, se a gente não ampliar a nossa dedicação. Não é sobre o dia que você vai ganhar na Mega Sena para ajudar uma pessoa.
Não é sobre o dia que você vai ter um salário mais alto para ajudar alguém que precisa. Não é sobre o momento que você vai ter mais tempo para servir, não. É sobre o agora. Lá em Lucas, capítulo 16, no versículo 10, a palavra do Senhor fala assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A Bíblia está ensinando aqui sobre talento, sobre dinheiro, mas eu estou falando aqui sobre empenho. Aquele que com pouco tempo consegue multiplicar o seu talento, esse está fazendo a vontade do Senhor. Durante essa série, nós vimos no primeiro domingo a importância de a gente limpar o caminho que nos leva até o Senhor. Enxergar essa caminhada de uma forma mais simples, de uma forma menos burocrática, destruir as serpentes de bronze, que um dia nos abençoaram, mas que hoje se tornaram um ídolo na nossa vida, se tornaram um objeto de adoração, não um instrumento de adoração. No segundo domingo, a gente viu como a nossa caminhada, ela começa, e aí a gente já começou a estudar em Atos capítulo 9, e a gente viu aquilo que Deus fez no coração e na vida de Saulo, ali no caminho para Damasco, através de uma experiência sobrenatural, que ele viveu com o Senhor, e vivendo essa experiência sobrenatural com Deus, ele teve a sua vida transformada, ele foi iluminado por Deus. Um dia nós fomos iluminados pela graça do Pai, amém? Tem gente que já está até usando a blusa para poder avisar isso. Depois, Paulo, depois de uma experiência sobrenatural, ele foi conduzido para uma experiência natural, que é o quê? O discipulado, o relacionamento com a igreja. Uma experiência com Cristo apontou para o relacionamento com a igreja. Não dá, irmão, para você ter um relacionamento com a igreja sem Cristo, como não dá para você ter um relacionamento com Cristo sem a igreja. Cristo aponta para a igreja, Cristo direciona a igreja é o corpo de Cristo. E Paulo foi levado até Ananias, ou melhor, nesse caso, Ananias foi levado até Paulo. E ali ele foi discipulado, ali ele ouviu, ali ele foi conduzido até a convivência dos discípulos. Mas hoje, depois dessa convivência, depois de ter sido iluminado, depois de ter buscado o discipulado, Paulo foi incentivado a gerar mudança. E essa iniciativa é através do Espírito Santo do Senhor dentro dos nossos corações. Nós vimos que a parte do iluminar é algo relacionado a Deus. Deus é aquele que ilumina, que elege desde a eternidade, predestinou desde a eternidade. O Filho, Cristo, é aquele que nos ensinou a fazer discípulos. Jesus passou aqui 33 anos, dos quais 3 ele dedicou tempo para fazer discípulos. Mas depois ele voltou para o Pai. E lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele falou assim para os seus discípulos: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins. O Espírito nos capacita para ser testemunha. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 4 até o 11, o apóstolo Paulo ensina a igreja sobre a capacitação que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Ele fala assim, ó: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação de quem? A manifestação de quem? Do Espírito. Visando o quê? Visando ao bem comum. Visando ao bem comum, ou seja, o Espírito nos capacita para a gente edificar a igreja, para a gente capacitar a igreja. No versículo 8, a Bíblia fala que pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito.
a outro pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ainda tem mais uma. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. Nós vemos que depois de orarem, depois dos discípulos orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram como? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A consequência de ser cheio de Espírito é anunciar a palavra. O Espírito distribui os dons conforme Ele quer, visando o bem comum. Não é visando o nosso interesse financeiro, não é visando o nosso crescimento pessoal, não é visando a edificação da nossa família, é visando o bem comum. O Pai nos iluminou, o Filho nos tornou discípulos e o Espírito nos capacitou para edificar a igreja, para fortalecer a igreja e alcançar os perdidos. Através do seu dom, pessoas serão alcançadas. Você crê nisso? Através do seu talento, pessoas serão alcançadas, ainda que não seja falar em cima do púlpito. Ainda que não seja pegar um microfone, tocar um violão, cantar uma canção. Deus pode usar os seus talentos para transformar o seu redor. Essa é a missão da igreja. Adorar a Deus, capacitar os crentes e alcançar os perdidos. Iluminados pelo Pai, buscando o discipulado para mudar a cidade, irmão. Lá no capítulo 9 de Atos, que é o texto base da nossa série, a gente vê isso também claramente. Dá uma olhada só em Atos capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Eu já li muito, então vou pedir para você ler agora. Você lê aí esses versículos do 18 até o 22. Você pode ler. Vamos lá? Imediatamente essa é a última porção desse capítulo que eu pretendo usar para você entender o que a gente crê como igreja. E quando eu falo como igreja, eu estou falando como igreja de forma geral, mas eu quero deixar isso muito claro para a gente enquanto IBM. Porque quando a gente lê esse texto de Atos 9, é impressionante perceber que o Lucas, ele deixou resumido os 3 passos que eu queria que você compreendesse. Parece que ele deixou um versículo separado para ficar bem claro o crescimento, o processo de transformação que acontece na vida de um cristão. Dá uma olhada só no versículo 18. Ele fala assim, ó, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Ou seja, a conversão de Saulo aconteceu de forma sobrenatural, e isso levou ele ao batismo. A sua profissão pública de fé, como a gente viveu hoje pela manhã. Saulo foi iluminado, Saulo voltou a enxergar, e isso fez com que ele fosse batizado. No versículo 19, a gente vai ver que depois de comer,
recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Está falando sobre o discipulado, sobre buscar o acompanhamento de pessoas que são mais experientes do que a gente e podem nos conduzir nessa caminhada. Ou seja, o versículo 18 mostra a conversão de Saulo, o versículo 19 mostra o processo de discipulado de Saulo, mas no versículo 20, a Bíblia fala que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O versículo 20 mostra o ministério de Saulo. Mostra Saulo usando o seu talento para anunciar as verdades do Evangelho. Então, meu irmão, se você parou em alguma dessas etapas, eu quero dizer que alguma coisa precisa acontecer no seu coração. Alguma coisa de errado está acontecendo dentro da sua vida. Porque tudo que Deus faz e é saudável, cresce. Quando a gente para de crescer, é porque a gente está morrendo. Fisicamente, isso é inevitável. Espiritualmente, não. Fisicamente, a gente não tem como fugir da morte e nem do decréscimo, né? De repente você já teve mais vigor do que hoje. Quem já teve mais vigor do que hoje aí? Dá um amém. Um dia a gente está fazendo as coisas. No outro dia a gente está falando assim, quando eu tinha a sua idade, né? Num dia a gente está lá jogando bola, irmão. Lateral direito. Apoiando e defendendo, firme. No outro dia, a gente não está servindo nem para gandula mais, não é? Meu irmão, não dá para a gente fugir isso em relação à nossa vida física, em relação ao nosso corpo, ao nosso vigor. Mas a gente precisa fugir disso no que diz respeito à nossa espiritualidade, no que diz respeito ao nosso comprometimento, ao nosso envolvimento, à nossa busca. Se você está parado em alguma dessas etapas, alguma coisa errada está acontecendo. Aqui no exercício do seu ministério, a gente aprende duas coisas com Paulo e com o Espírito Santo. A primeira delas é que o Espírito usa as nossas características para alcançar pessoas que estão ao nosso redor. O Espírito usa quem nós somos, não os pecados que nós temos, mas usa as nossas características. Se você é alguém desinibido, irmão, Deus vai usar isso para a glória dele. Se você é alguém inibido, Deus vai usar isso para a glória dele. Se você é alguém que tem talento para oratória, Deus vai usar isso para a glória dele. Se você tem talento com planilha, irmão, Deus vai usar isso para a glória dele. Se você tem talento com artes manuais, Deus vai usar isso para a glória dele. Deus já te capacitou para você viver aquilo que Ele quer que você viva. Talvez esteja faltando você dar o primeiro passo. Falar assim, não, eu não vou ficar preso às circunstâncias. Se Deus me capacitou, Ele vai usar quem eu sou para glorificar o nome dEle. Você quer ver um jeito? Você quer um exemplo bíblico? É um texto que eu gosto muito. Já quando Pedro é chamado para o ministério, a Bíblia fala que Pedro está pescando peixe, mesmo assim está dando errado. Ele tem talento. Irmão, é impressionante que quando Deus está chamando a gente para alguma coisa, aquilo que a gente tem talento para fazer começa a dar errado. Pedro começa a pescar ali e não está dando certo, irmão. É uma oportunidade que ele tem de viver um milagre, sabe? E aí ele vive o milagre, uma experiência sobrenatural. Vai até Cristo, chega até a presença de Jesus, e ele ouve de Jesus assim: Pedro, olha só, até hoje você foi um bom pescador de peixe, mas agora eu quero usar a sua vontade de ganhar, eu quero usar a sua vontade de crescer, eu quero usar a sua vontade de buscar para você alcançar outras pessoas também.
Porque, irmão, ser pescador requer atenção, requer paciência. Eu lembro, quando eu era moleque e a gente ia lá para Arraial, eu já falei que eu gostava muito de ficar com os pescadores, né? Até falei do barquinho que eu tinha, não sei se tenho ainda, né? Em nome de Jesus eu tenho, porque eu já nem sei onde estão as coisas do gabinete mais. Mas em nome de Jesus eu ainda tenho. E eu falei daquele barquinho. Eu lembro que os pescadores, eles iam pro alto do morro. Eles tinham uma casinha assim, lá em cima. E um deles ficava lá observando o mar. A água de Arraial era muito clara, né? Muito clara. Ali na prainha, que a gente gostava de ficar, quem conhece lá a cidade, né? E ele ficava lá no alto, observando ali aquele mar da prainha, que é um mar claro. E eles, lá de cima, eles conseguiam observar os cardumes. Eles conseguiam dizer para quem estava na canoa, lá dentro do mar, o lugar que tinha que jogar a rede para alcançar aquele cardume. E o que mais me deixava impressionado é que, além de saber conduzir a canoa lá de cima do morro, o cara que estava lá em cima já sabia até qual tipo de peixe que era. Fala assim, como é que sabe? Pelo movimento do cardume. Ele sabia qual era o peixe que eles estavam cercando ali. Irmão, ser pescador requer atenção. Ser pescador requer paciência. Imagina quanto tempo aquele cara não ficou sentado lá em cima, no sol quente. Telha de brasilite, irmão. O negocinho era 1,5 por 1,5. A casinha que eu estou falando não era a casa, não. Mas ele estava lá esperando o momento certo, aprendendo, absorvendo conhecimento. Ele conhecia as características dos peixes. E eu estou falando sobre os pescadores que eu convivi na minha infância. Pedro era assim. Pedro era um pescador. Pedro conhecia o movimento dos cardumes. Pedro tinha paciência para jogar a rede na hora certa. Pedro conhecia as marés. Pedro sabia que, se não fosse por um milagre, ele poderia ter pescado a noite toda, que não ia conseguir arrumar nada. Mas ele falou assim: sobre a tua palavra, eu vou lançar mais uma vez. Deus usa as características de Pedro para falar assim: olha, você agora não é mais um pescador de peixes. Você agora é um pescador de homens. A função é a mesma. O alvo que é outro. A paciência, o conhecimento, a busca vai ser a mesma coisa. Mas o alvo agora é outro, Pedro. Agora você vai cuidar de pessoas. Agora você vai entrar na porta da igreja e vai fazer milagres acontecerem. Agora você vai estar sensível à dor daqueles que estão ao seu redor. Paulo era um orador. Paulo era um missionário. A Bíblia fala que Paulo sai de Jerusalém e vai até Damasco. Para quê? Para fazer missões, irmão. Quando Paulo estava indo para Damasco para aprender cristãos, Paulo estava sendo um missionário da forma errada, com o alvo errado, com o objetivo errado, mas ele já estava exercendo aquilo que Deus ia fazer depois. Paulo continuou sendo um peregrino. Paulo continuou sendo um missionário, mas agora o coração dele tinha sido transformado. Agora o coração dele tinha sido mudado. E se antes ele viajava para propagar morte, ódio, prisão, agora, irmão, ele viajava para proclamar vida, amor, transformação. Continuou sendo o mesmo hábito. Continuou mantendo as suas próprias características. Mas agora ele tinha um propósito certo. Deus já te capacitou, irmão. Deus já te deu características para que você mude a nossa cidade. Talvez o que esteja faltando para a gente seja agir. Parar de dar desculpas e começar a encontrar meios, maneiras de fazer o propósito do Senhor se acontecer na nossa vida. Acontecer na nossa vida. Por exemplo, quer ver um outro exemplo claro do que Paulo viveu?
Foi até uma dúvida lá no nosso GC, porque quando eu estava falando, pregando, uma hora eu falava Paulo, outra hora eu falava Saulo, e aí teve essa pergunta, falou assim: pastor, mas é Paulo ou é Saulo? Paulo tinha duas cidadanias. Paulo era judeu, mas ele também era romano. Paulo, durante a sua vida religiosa, enquanto um fariseu, usava o seu nome de judeu, construía uma reputação com base no seu nome judaico, que era Saulo. Paulo se converte, é transformado. Deus fala para Ananias assim: Ananias, esse homem vai ser meu instrumento para quem? Para os gentios. O que Paulo faz é mudar. Falar assim: não, agora eu não sou mais Saulo. Agora eu não vou mais alcançar os judeus. Eu não preciso mais de uma reputação entre os judeus. Paulo usa o seu nome romano para alcançar os gentios. Ele usa o seu nome gentio para alcançar os gentios. Paulo pregou, anunciou o evangelho no Areópago, porque era alguém capacitado para falar ali. Era um orador, alguém pronto para falar. Sabe, irmãos, Paulo fala ali como um romano. Paulo fala ali como um gentio, porque talvez aqueles gregos não dariam atenção para um judeu. Deus já deu as características para a gente. Deus quer te usar do jeito que você é, não com os pecados que você tem, mas do jeito que você é. Deus já te capacitou, te deu talento para mudar a nossa cidade. Eu olho e vejo pessoas posicionadas na nossa cidade, que se elas decidirem se mover, irmão, algo novo e grande de Deus vai acontecer. Além de usar as características de Paulo, a ação de Paulo causou confusão naqueles que o conheciam. Irmão, eu me lembro, quando eu me converti, eu saí de lá crentão, irmão. Eu saí de lá muito crente. Depois fui defiando um pouco, sabe? Mas não tem quando você vive aquela experiência de conversão, aquela experiência de amor. Algo que você olha e fala assim, você percebe que alguma coisa aconteceu? Eu me lembro quando eu vivi isso, na minha adolescência. E eu lembro quando eu voltei para casa, eu peguei todas as minhas cartas de Magic. Quem jogava Magic aí? Ou joga ainda, né? Eu jogava Magic, irmão. Eu falava assim, não, isso aqui é tudo do demônio. E eu comecei a queimar, irmão, as cartas. E a pessoa falou assim, rapaz, essas cartas são caras, mas me dá então. Não, tem que queimar. Não, eu não precisava queimar as cartas. Não hoje, mas naquele tempo eu precisava, né? Porque o meu posicionamento mudou. Isso causou confusão nos amigos que estavam ali comigo. O posicionamento de Paulo mudou. O empenho de Paulo mudou. E quando a gente se empenha na igreja, irmão, quem não tem o coração na obra não consegue entender as pessoas que se comprometem com a igreja. Quem não tem o coração no evangelho não consegue compreender a dedicação daqueles que amam e servem na igreja. O versículo 21 e 22 fala assim, ó, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e fazia o quê? Quem está aí vai fazer o quê? Confundia quem? Os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus, porque para aqueles que estão perecendo, a obra do evangelho é loucura, irmão, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quando a gente se dedica para mudar, quando a gente se dedica realmente o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro para mudar alguma realidade, meu irmão, quem não vive isso
fica completamente confuso. Lá em João, no capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 6, a gente vê isso acontecendo. A Bíblia fala que então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Quem não tem o coração na obra sempre tem uma objeção, irmão. Quem não tem o coração com Cristo sempre vai ter alguma coisa para reclamar. Sempre vai ter um ponto para dizer. Mas aí ele fala assim: olha, por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. E aí aqui, João revela o coração de Judas. E fala que ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quem não tem o coração na obra, irmão, vai achar um desperdício você trabalhar na igreja. Porque o mundo paga caro pelo que a igreja faz de graça, irmão. Para pensar quanto seria se a gente fosse pagar a diária de fotógrafos que tiram foto aqui pra gente. De um operador de som. Tá ali, ó, Thales, tá ali, ó. Esse rapaz bonito. Inclusive é profissional disso. Quanto? Você vê, deve receber muito dinheiro, né? Que paga caro, né? Eu vou ver lá se tá dando dízimo. Não. Tô brincando, não vou ver não, tá? Porque às vezes eu falo umas brincadeiras, o pessoal acha que é verdade, entendeu? Teve uma vez que eu falei aqui que um jogador do Flamengo batia até na mãe dele. Tiveram as irmãs que saíram escandalizadas. Se vocês estiverem aqui, irmãos, isso é uma expressão, tá? Se as irmãs que saíram escandalizadas, o rapaz não bate na mãe. É só uma maneira que a gente tem de falar no futebol. O mundo paga caro pelo que a igreja faz de graça, irmão. E aí ele vai olhar pra gente e falar assim: você está perdendo tempo. Porque com o talento que você tem, você podia estar ganhando dinheiro. Não tem problema você ganhar dinheiro com o seu talento. O problema é você se esquecer de quem te deu o talento. O problema é você se esquecer de quem te capacitou para viver esse talento. Irmãos, Deus já nos capacitou. Deus já levantou a sua igreja. Deus já levantou o seu povo. Mas está na hora da gente se mover, irmão. Está na hora da gente olhar mais para aquilo que Ele tem feito queimar em nosso coração. E a gente está fugindo. De repente, você até perdeu essa sensibilidade. Fala assim: pastor, um dia já queimou, mas hoje em dia não queima mais. É como se a gente perdesse a sensibilidade daquilo que Deus um dia já falou para a gente.